Fala pessoal, programando com Cobre. Eu sou o Cobre, esse é o canal que explica. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência aos exercícios, tá? Agora é o exercício número 2, exercícios resolvidos. Trouxe aqui para vocês um exercício bem legal. É a nossa famosa tabuada, tá? Eu vou dar uma lida aqui. Olha só. Para criar um programa, vai solicitar um número inteiro para o usuário. Considera aí, sem muito trabalho, a gente digitar um número positivo, é claro. Em seguida, o programa vai exibir a tabuada desse número, de 1 a 10. O programa vai utilizar uma estrutura de repetição, nós temos 3, para realizar os cálculos da tabuada e exibir o resultado nesse formato ali, ó. Então aqui ele digitou o número 3, o programa disse tabuada do 3, e foi, ó, do 3 vezes 1 até o 3 vezes 10. Todas as contas aqui, ó. Nesse exemplo, a tabuada do 7. E nesse outro, o exemplo da tabuada do 9. Nada impede que você teste ali com todas as outras tabuadas, né? Do 5, do 8, etc. Dê preferência que o programinha que vocês vão fazer esse exercício fique da maneira como está no slide aqui. Depois de conseguir atingir esse objetivo de deixar ele assim, aí você salva ele, faz um backup ali e depois mexe, faz do seu jeito ali, uma prática, né? Mas o desafio é fazer o resultado igual tá pedindo exercício, tá? Existem motivos para isso. O professor prepara e planeja esses exercícios com vários objetivos, tá? Então nesse momento aí você pausa, tenta fazer sozinho. Vou dar a dica aqui, né? Uma melhor estrutura para fazer esse exercício é a estrutura de repetição for, tá? Deixo no card aí também o vídeo da estrutura for, certo? Então pausa aí, tenta fazer sozinho que agora eu vou resolver aqui. Bom, vamos lá. Com o Pascalzinho aberto aqui, vou nomear ele da maneira que eu acho melhor aqui, exercício 02. Vou criar a área das variáveis e nossa estrutura do programa. Então, de cara, eu já sei que eu vou usar uma estrutura for, eu já vou criar a variável i aqui e uma variável num, que é onde eu vou digitar qual tabuada eu quero, por exemplo. Esses números são inteiros. E aqui eu vou pedir para o usuário digitar um número. É bom a gente sempre conferir, ó, como é que tá ali, ó. Digite um número, né? Então, digite um número. Vou fazer a leitura da variável nessa linha mesmo, só para deixar organizado, etc. Fica mais bonito. Fiz a leitura do número e aí ele vai exibir aquele texto, ó, tabuada do 3, pulando uma linha. Ó, vou pular uma linha e vou escrever aquele texto ali. Ó, tabuada do... E aí eu concateno esse número aqui, ó. Vamos testar para ver como que tá por enquanto, se tá correspondente ali. Ó, vou digitar aqui o 8, ó. 8. Puxar minha tela mais para baixo aqui, ó. Diminuir um pouquinho também. Não precisa estar espalhando toda a tela. 8, vou dar Enter. Parece que comi uma frase ali, ou eu não digitei. Aí. E saiu ali tabuada do 8. Então até aqui tá certo, ó. Tabuada do 8. Agora nós precisamos desse resultado aqui, ó. Ele vai exibir o número que você digitou, tá aqui nessa coluna todinha da esquerda, né, de cada exemplo, vezes do 1 ao 10. Então, ele tem um padrão aqui. Do 1 ao 10, nós podemos fazer uma estrutura de repetição que faz os números crescerem automaticamente através de uma
uma variável auxiliar. Então, como eu dei na dica ali, né? A melhor para esse exercício é uma estrutura for. Então, vamos fazer primeiro essa estrutura funcionar. Ó, eu tenho um autocompletar aqui no Pascalzinho, que você digita algumas primeiras letras ali, ou não. Se você apertar, inclusive no Visual Studio Code, no Eclipse, em várias IDEs, tem esse atalho que é o Ctrl espaço, né? Você dá o Ctrl espaço, ele chama o autocompletador ali. Ele mostra para mim o que eu tenho dentro dessa linguagem, aqui no caso Pascal, o que eu tenho de comandos que começa ali com o FO. Eu tenho aqui alguns que são os for, né? E essa segunda opção aqui ele já monta para mim o for com begin end, ó. E aí basta eu fazer a indentação da maneira que eu gosto e colocar o número que eu quero aqui, ó, do 1 até o 10. Então, antes da gente seguir, o que eu vou fazer? Eu vou testar para ver se essa estrutura está fazendo o que eu quero aqui. Ó, vamos lá. Vou digitar um número, agora eu vou testar com o 4. E o for percorreu ali, né? Disse assim, ó, tabuada do 4. Esse número de 1 a 10 é a nossa variável de controle I. O que eu quero é que este for repita 10 vezes. Exatamente 10 vezes. Para que a gente chegue nessa situação aqui, ó. Eu tenho, vou usar aqui o primeiro exemplo, ó. Do 1 ao 10, tá vendo ali? Então eu vou poder, ó, utilizar esse do 1 ao 10 para fazer a conta. Essa conta vai ser feita com esse número 4 que eu digitei nesse exemplo, né? Com o valor da variável que eu estou usando aqui. E para fazer esse efeito ali, ó, que eu estou fazendo a conta naquela linha e exibindo, é só um efeito visual. Isso aqui é feito, o código, a conta é feito antes e depois eu exibo ela como se eu estivesse fazendo a conta na hora. Quer ver, ó? Então eu tenho aqui a variável i. Vou fazer o seguinte. Vou colocar a minha variável num aqui e vou testar. Vai ter que exibir essa variável 10 vezes. Ó, tabuada do 3. Monte de 3 ali. Agora na frente desse 3, eu vou concatenar aqui, ó, o texto x. E vou concatenar aqui com a variável i, que é ela que sobe de 1 até 10, né? Ó, vamos ver como ficou aqui por enquanto, para ver se o resultado é o que a gente quer. Vou usar o exemplo 6 agora. E tá lá, ó. 6 vezes 1, 6 vezes 2. Esse 6 é a minha variável. Tá aqui nessa, ó. Concatenei com x, que é visualmente é o vezes, né? E concatenei com i, que é ele que sobe de 1 a 10 aqui, ó. Olha, ó, que visual legal. Agora o que falta? Colocar na frente o igual e o valor da multiplicação, o valor da conta. Para fazer isso, para não ficar um bolo aqui, eu não aconselho a fazer contas diretamente na saída de dados. Eu vou criar uma variável extra aqui, chamada result, por exemplo. E vou usar ela antes aqui, ó. Result recebe o número que eu digitei vezes o i. E depois que eu concatenei o valor de i ali, agora eu coloco o texto igual e concateno o result, ó. Então, por exemplo, digitei tabuada do 5. O valor 5 vai estar nessa variável. E o i, no primeiro laço, vai estar 1. 5 vezes 1, 5 aqui, tá? Aí, eu vou ter esse valor 5 aqui. E aqui, visualmente, vai estar 5x1
igual a 5. Quando o for for para o segundo laço, o i vai valer 2. Aí nós vamos ter aqui, ó, 5 vezes 2, isso vai gerar um valor 10. Eu guardo 10 aqui. E aí visualmente vai ficar 5x2 igual a 10. E aí cria aquele efeito lá que eu mostrei, ó. Vamos testar. Vou digitar aqui o primeiro exemplo ali, ó, do exercício 3. Olha lá, tabuada do 3. 3 vezes 1, 3 vezes 7, 3 vezes 10. E as contas batendo aqui, ó, tudo certinho. Vamos rodar de novo e testar agora o outro exemplo. Pegar o exemplo do meio ali, que é o 7. Vou digitar aqui o 7 e dar um Enter. Tabuada do 7 ali, bonitinha, né? 7 vezes 9, 63. 7 vezes 10, 70. E por aí vai. Confere aí. E vamos rodar o último exemplo, que é o 9. Vou puxar a telinha. Dar uma achatada nela aqui, ó. Tabuada do 9. Dei o Enter. Tá ali. Tabuada do 9. Vamos pegar um exemplo aqui. Fazer o exemplo da tabuada do 5, que é uma das mais fáceis, né? Tabuada do 5, do 2. Vamos debugar com essa tabuada ali. Então vamos lá. Vou puxar a tela aqui das variáveis. Tá ali. E eu vou rodar aqui, ó. Então eu escolhi tabuada do 5. Guardei o valor na variável num ali, ó. Tá ali em cima. Vou rodar a próxima linha. E aqui ele já escreveu para mim tabuada do. E aí vai aparecer o valor 5 ali. Agora o for. O i já recebeu 1. E entramos nele. O result já fez 5 vezes 1. Tá ali, ó. Guardou o 5 aqui. E vai exibir. O for agora já passou o valor 2 para o i, que é o próximo depois do 1, né, nesse intervalo de 1 a 10. E o result já fez num 5 vezes 2. Guardou 10 aqui. Tá aqui, ó. E ele exibiu ali agora, ó. 5 vezes 2, 10. O i já recebeu 3 e por aí vai, ó. Aqui tem 5 e aqui tem 3 agora. 5 vezes 3, 15 aqui. E eu exibo esse texto todo concatenado para mostrar que a conta foi feita assim, ó. Então é um efeito visual bem interessante, tá? Seguindo aqui, se a gente seguir, ó, vou parar nesse para dar uma olhada, ó. Já foi até o 6. Agora ele vai fazer o 7, o 8 e o 9. E por último, tabuada do 10, ó. Quando ele rodar essa linha, o for já vai entender que acabou, né? Consumiu os valores de 1 a 10. A variável de controle nos ajudou nisso. Tá aí, bacaninha, tá? Se você ficou com alguma dúvida, né? Deixa seu comentário ali se você não entendeu alguma parte do código. Ó, inscrição, like, comentário, crítica, sugestão, tudo isso é muito bem-vindo. Quero que você nos apoie, nos ajude. Esse canal é para vocês. Nós vamos crescer junto e fortalecer esse canal. Mais para frente nós vamos carregar com mais exercícios, outras linguagens, banco de dados, projetos, enfim. Isso é só o começo, tá? Beleza? A gente se vê no próximo exercício. Agradeço de coração. Um beijão para vocês, tá? Um abraço. Tchau.